Êxodo capítulo 12, versos 37 a 51. Eu vou pedir a você que, como de costume, mantenha a sua Bíblia aberta para nós retomarmos esse texto algumas vezes. Diz assim a bendita palavra de Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porque todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. De sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e falar com o Pai mais uma vez. Poderoso Deus, em cuja presença nós estamos, te louvamos uma vez mais pelo privilégio de sermos o teu povo, de termos o nosso ouvido aberto pela obra do teu Espírito para ouvirmos a tua voz. E clamamos, ó Deus, que neste momento o Senhor, o mesmo modo como o Senhor nos deu a revelação da tua palavra, o Senhor também nos habilite para entendermos o significado dela. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Fortalece-nos, instrui-nos, guia a cada um de nós e também o teu servo, para que a tua palavra venha ao encontro das necessidades mais profundas do coração de cada um de nós. E assim, ó Deus, saiamos daqui corrigidos, exortados, encorajados a seguir a nossa vida e a nossa jornada, dependendo sempre de ti. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante do relato desta que foi uma história real e, sem dúvida, um dos acontecimentos mais poderosos no que se refere ao seu desenvolvimento que o mundo já viu. Os estudiosos têm dito que este movimento, o Êxodo, que trata da saída do povo de Deus do Egito e a sua marcha rumo à terra prometida, Canaã, foi o maior evento demográfico que a história mundial já viu. Nunca tantas pessoas saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar com o mesmo objetivo de marchar para um objetivo comum.
Quando nós olhamos para os primeiros versos desse texto, ele nos dá as dimensões do que aconteceu aqui. Ele nos diz que apenas de homens, e aqui homens cidadãos do sexo masculino na idade de 20 anos, não é? A gente tem então aqui, sem dúvida, um número muito grande apenas de homens, e a partir daí a gente pode fazer um cálculo de perspectiva que nos leva a compreender qual é o número real daqueles que marcharam. Ora, homens na idade de 20 anos são homens em plena idade fértil. Então, se cada homem desse tinha uma esposa, e se cada casal tinha 1 ou 2 filhos, então nós temos um número em torno de 2.400.000 pessoas. É um cálculo modesto, porque a gente sabe que uma das razões pelas quais o Egito não suportava mais a presença do povo de Deus lá, é porque a fertilidade, a taxa de natalidade do povo de Deus, do povo hebreu, era muito alta. Então eles cresceram muito rápido. Chegaram lá 430 anos atrás, 70 pessoas. 430 depois saem de lá mais de 2 milhões de pessoas. Não bastasse esta grande evasão, ou seja, esta grande massa de pessoas que foi embora do Egito, que segundo os estudiosos tinha cerca de 5 milhões de pessoas, então pelo menos a metade da população egípcia foi embora, da noite para o dia. Não bastasse isso, se nós fizermos aqui uma retrospectiva do que temos estudado ao longo da exposição deste livro, nós vamos nos lembrar que as circunstâncias foram muito difíceis para o Egito. Deus havia acabado de imprimir contra eles a sua poderosa mão, humilhando o império soberbo e arrogante. Deus havia, com as 10 pragas, derrubado da instante todos os deuses egípcios, e não apenas os arrancado da sua posição no panteão da adoração, mas também os ridicularizado publicamente. E os acontecimentos que decorrem daquele momento em que as 10 pragas aconteceram, trouxeram para o Egito um nível de desolação e de devastação que nunca mais permitiu que eles conseguissem se reerguer como povo. Nós estamos falando, quando nos referimos ao Egito, da maior e mais poderosa nação que a terra havia conhecido até então. Poderíamos, reservadas as devidas proporções, entender o Egito nesse tempo como é os Estados Unidos para o mundo atual. Então, aquele país devastado economicamente, politicamente e religiosamente, agora está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. O seu faraó, o reino, o império dos faraós, estava de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Deus tirou o seu povo de lá. A razão pela qual ele fez isso está muito claramente descrita também no livro de Êxodo. O clamor do seu povo chegou até o céu. A agonia dos pais verem os filhos sendo escravizados, a tristeza das esposas vendo os maridos morrerem debaixo da dura égide do império opressor, a tristeza das famílias de não terem mais a adoração, de não terem mais o ensino, o aprendizado da palavra, o distanciamento de Deus e o fardo pesado que o império opressor lhes trazia, tirava o sorriso do rosto, tirava a graça da vida. É neste momento então que Deus vem ao socorro do seu povo. Porque o nosso Deus é assim, Ele sempre vem ao socorro do seu povo. Ele nunca nos deixa sozinhos. Se nós pudéssemos resumir toda a Escritura em uma única mensagem, possivelmente esta seria a melhor mensagem. O fato de que Deus nunca abandona o seu povo. Não é por acaso que o nosso Senhor Jesus foi descrito por Mateus, o evangelista, como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque Deus nunca abandona o seu povo. E então, queridos, esse povo agora resgatado por Deus da pesada mão do império que os oprimia, é por Deus conduzido a uma realidade toda nova. Aqui nós estamos diante de um Deus amoroso, cuidador, protetor e, sobretudo, libertador.
Deus está mostrando para o seu povo uma das suas características que jamais deveria ser pelo seu povo esquecida. O fato de que é Ele quem nos liberta daqueles que nos oprimem e que nos fazem sofrer na medida como o povo estava passando naquele exato momento. Então, o Senhor liberta o seu povo e Ele não mede esforços para fazer isso. Se nós olharmos para a história esta e para tantas outras que o Antigo Testamento e também o Novo trazem a respeito da ação de Deus em favor do seu povo, esta será também a nossa conclusão. Nós veremos que Deus nunca economizou pólvora, nunca economizou força física, nunca economizou organização, tática, métodos, instrumentos, agentes para livrar o seu povo nos momentos em que o seu povo mais precisou. E quando nós falamos disso, queridos, nós precisamos compreender que os beneficiários desta obra somos você e eu. Nós somos a continuidade deste grande e glorioso projeto de redenção, de salvação, de libertação que Deus tem promovido ao longo da história. Nós não estamos isoladamente aqui no século 21 como parte deste processo, mas somos o produto deste movimento que Deus tem realizado na história do mundo desde que o mundo existe. A redenção de Deus não começou com Cristo, ela chegou no seu ápice em Cristo, mas ela começou no Jardim do Éden. Quando os nossos primeiros pais fizeram a grande bobagem, então Deus já tinha o plano completo para resolver o problema que foi criado lá. Este é o nosso Pai, aquele que sempre vem ao nosso encontro, aquele que sempre nos livra quando nós causamos problemas para nós mesmos. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja de Cristo, o povo liberto de Deus, e devemos sempre considerar isso. Queridos, ainda a título de introdução, olhando para este texto, nós precisamos levar a nossa mente a imaginar este cenário. Eu tenho certeza de que nós ganhamos de Deus a capacidade imaginativa, justamente para que nós tivéssemos alguns vislumbres a respeito das grandezas do modo como Deus tem agido em favor do seu povo. Então visualize esta cena. Estava naquele dia, partindo da cidade de Ramsés, mais de 2 milhões de pessoas rumo à terra prometida. Quem ia à frente era o homem chamado Moisés, o libertador, aquele que é um tipo do próprio Senhor Jesus, um libertador perfeito e definitivo. Moisés, então, instruído pelo próprio Deus, depois de ter estado com o faraó tantas vezes e finalmente ter obtido, conforme a profecia havia dito, a liberação para o povo, marcha adiante deles. E o texto nos diz que isso foi um movimento rápido, repentino, da noite para o dia. Não houve sequer condições de se juntar mantimentos. O texto nos diz que eles saíram rápido, porque o Egito, verso 39, apertava contra o povo de Deus. Quer dizer, dizia, vamos lá, saiam rápido. Eles estavam apavorados, depois de terem visto o que Deus é capaz de fazer para libertar o seu povo. E então, com vontade de que eles fossem embora rápido, o povo marcha, leva tudo o que pode. O texto do verso anterior, do que lemos, o verso 36, diz que eles levavam consigo uma pequena carga de comida e uma grande carga de despojos, objetos de ouro, de prata, coisas que eram valiosas, além dos animais como gado, ovelhas. Tudo isso ia de posse do povo de Deus, que os levava estas coisas como providência para a jornada. Então começa a marcha. Possivelmente a poeira começa a subir e o povo começa a andar. E esta caminhada que vai de Ramsés até Sucote, onde houve a primeira parada, forma, segundo os estudiosos, uma fila de mais ou menos 300 quilômetros de comprimento. Imagine o que seria isso em distâncias como daqui de São Paulo para o interior. Esta era a grande multidão que marchava ao comando de Deus, sob a liderança de Moisés.
As pessoas estavam sem dúvida felizes. Agora os pais levavam os filhos, as esposas acompanhavam os maridos, a família levava os bens e também muitos outros preciosos objetos que obtiveram com a autorização de Deus. Era a caminhada rumo à liberdade. E a pergunta que nós devemos fazer a este texto é: para que Deus liberta o seu povo? Ora, a resposta mais óbvia para essa pergunta é: para que sejam livres. Mas se nós olharmos para o texto com um pouco mais de cuidado, nós vamos perceber que o grande projeto de Deus, executado aqui, com o objetivo de libertar o seu povo, tem muito mais a nos ensinar e a mostrar a respeito do próprio Deus, do que simplesmente a palavra liberdade, se é que isso é pouca coisa. A pergunta é: para que Deus liberta o seu povo? E eu chamo a sua atenção para os primeiros versos desse texto, onde encontraremos a primeira de duas respostas, nas quais nós vamos nos dedicar a entender ao longo destes minutos que passaremos juntos. Veja o que diz o texto sagrado. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Para que Deus liberta o seu povo? E a primeira resposta que nós encontramos aqui é para cuidar deles. Este é o primeiro movimento que Deus mostra ao povo liberto pelo poder da sua própria mão. O fato de que eles foram libertos para serem pelo Deus que os libertou cuidados todos os dias. O Senhor, então, pela sua providência, organiza as coisas de modo que eles tivessem saído do Egito levando muitos objetos, levando coisas de valor monetário elevado, mas pouca coisa com que se alimentar. E nós todos sabemos que no momento em que nós chegamos no final do dia, não importa quanto dinheiro a gente tenha na conta bancária, não importa quantos objetos de valor nós tenhamos na nossa casa, não importa quão boa e quão valiosa sejam as roupas com que estamos vestidos, o que importa mesmo é o que é que nós vamos comer. Comer é a necessidade mais visceral e mais básica que um ser humano tem. Comer é essencial para a manutenção da vida. E sem vida, todas as demais coisas perdem o seu significado. Não se pode comer coisas valiosas. Comer é algo que se faz com coisas, ainda que simples, mas que tenham na sua composição um caráter nutritivo. Então, pela providência de Deus, o povo sai do Egito, mas não sai levando muita comida, não. Sai levando muitas coisas valiosas e interessantes, mas comida pouca. O texto nos diz que eles levaram naquela jornada a massa do pão, que nem sequer teve condições de levedar, ou seja, ela não cresceu, não se tornou um pão grande e fofinho, como a gente gosta de comer. Não se tratava do pão incrementado que as famílias gostavam para se alimentar. Trata-se de um pão que, sem crescimento, depois de cozido, é como uma folha de papel ou um pouco mais. É um pão achatado, um pão asmo. E a pergunta que nós nos fazemos ao olhar para esse texto é: por que isto? Por que Deus, no seu grande projeto, organiza as coisas deste modo? Aquele pão estava sendo agora preparado na primeira parada que eles fizeram, a cidade de Sucote. Na cidade de Sucote, a fila que era comprida agora vai se tornando uma massa de gente espalhada. Acendem-se os fornos, traz-se a massa
que veio sendo carregada no meio de tecidos amarrados. E agora eles pegam esta massa e as mulheres começam a assar, como era o costume da época. O pãozinho simples estava sendo cozido. Aquele pão não foi recheado com manteiga, não foi recheado com carne. O texto nos diz que este pão asmo, e a gente sabe isso também por aspectos históricos do estudo, que ele não tem características de ser um pão com alta quantidade de sabor. É massa de trigo e talvez um pouco de sal. Quem sabe, em algumas famílias, o incremento de azeite, mas perceba a simplicidade do alimento que está sendo cozido ali. Sem recheio de manteiga, sem recheio de carne. A pergunta é: como alguém pode estar tão feliz comendo alguma coisa muito simples? E a resposta, irmãos, é que aquele pão estava recheado com uma coisa que só Deus é capaz de dar para o seu povo sofrido: liberdade. O recheio daquele pão era liberdade. Os pais olhavam para os seus filhinhos que comiam o pão quentinho e sabia que nunca mais haveria sobre os lombos deles um chicote de um capataz egípcio. As mães olhavam para os seus filhos e sabia que dali para frente elas não veriam mais os seus filhos trabalharem magros e sofridos debaixo da mão do império opressor até que a morte consumisse a sua existência por completo. Aquele pão era recheado de liberdade. As esposas, antes com a pele queimada pelo sol e com os olhos cheios de olheiras, de sofrimento de ver o marido chegar em casa em condições subhumanas de existência, agora nutriam no seu rosto um sorriso feliz, porque sabia que o marido nunca mais ia ser pisoteado, jogado fora, maltratado, humilhado pela nação opressora. Sabe, amados irmãos, os filhos olhavam agora para os olhos dos pais e viam no seu sorriso a alegria. Eu imagino que deve ser uma alegria semelhante a uma família quando passa por longo período de desemprego, e muitos de nós já amargaram esta experiência. E então os filhos assistem dia após dia no olhar do pai e da mãe a apreensão e o pavor que vão aumentando à medida em que o dinheiro vai diminuindo pelo desemprego. E agora estes filhos olham para o olho do pai e da mãe e veem pessoas que estão com a sua alegria renovada. A renovação da alegria veio da contratação do emprego novo. A esperança outra vez ganha lugar no coração. E então os filhos olham para os pais e enxergam exatamente esta cena, a alegria de alguém que sabe que vai poder viver uma vida livre, que vai ser dono de tudo o que produzir, que vai ser dono da casa em que construir, que vai ser dono da terra em que vai morar. Deus renovou a alegria do seu povo. O pão estava recheado de liberdade. E eu me pergunto, o que haverá de mais precioso para um homem cativo do que receber a liberdade como presente? Sabe, amados irmãos, este é o amor de Deus em favor do seu povo. O nosso Deus, o Deus libertador, é aquele que não mede esforços para livrar aqueles que Ele ama da opressão do império maligno. Eu digo isto porque o império aqui descrito, o império egípcio, é um tipo para o inferno. Todas as vezes que a Escritura se refere daqui para frente ao Egito, é sempre no tom de que lá era a terra da escravidão, do sofrimento, da angústia, do mal. Lá era a terra que simboliza o paganismo, o afastamento de Deus, a ausência do culto, do aprendizado, do ensino da palavra de Deus. É sempre o Egito associado ao lugar do pecado, ao lugar onde o mal habita, onde o mal impera e onde ele imprime o seu custo nas costas daqueles que estão presos neste império. Portanto, ser retirado do Egito é mais do que um movimento demográfico apenas. Ser retirado do Egito é mais do que uma libertação política apenas. Ser retirado do Egito significava uma libertação espiritual. Eles estavam sendo livres por Deus não apenas no corpo físico, mas também no seu espírito. É o homem inteiro que está sendo liberto das mãos do mal.
Esta é a obra de Deus em favor daqueles que Ele ama. Todos nós aqui somos beneficiários desta obra. Foi por causa do amor de Deus que Ele mesmo agiu em nosso favor, nos tirando dessa terra. Queridos, este tipo de constatação deve nos levar ao constrangimento. Porque o fato é que não houve merecimento da parte de nenhum de nós para experimentar pão recheado de liberdade. Não houve da nossa parte, como também não houve da parte destes irmãos descritos neste texto, estes 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, merecimento. Deus não veio ao seu socorro porque eles tinham feito a lição de casa bem certinho. Deus veio ao seu socorro porque, inclusive, percebeu que uma das coisas que assolava o seu povo era o fascínio, a assimilação, o amor que eles estavam desenvolvendo por esta terra que os oprimia. Como é contraditória esta condição? Como alguém pode amar o lugar que o oprime? É contraditória a condição do homem distante de Deus. Como pode o homem amar a sarjeta em que amanhece caído? Como pode o homem amar aquela que se deita com ele e não é a sua esposa e amar esta condição? Como pode o homem amar a mentira que pratica e mais tem que ser praticada para sustentar a prática da mentira? Como pode o homem amar esta condição? É contraditória a condição do homem cujo amor de Deus ainda não alcançou. Mas aqui nós encontramos pessoas amadas por Deus, que foram absolutamente livradas pelo Senhor por causa da misericórdia dele e da necessidade delas. Queridos irmãos, quando nós olhamos ainda falando de Egito para o seu líder, o seu comandante, Faraó, encontramos a Escritura sempre referindo-se a Faraó como um tipo para ninguém menos que Satanás, um representante do mal na terra. E então, agora Deus arranca o seu povo com poderosa mão e deixa Satanás, como diz o ditado do nosso tempo, a ver navios. O povo indo embora, para frente o povo que marcha, atrás dele uma nação devastada, econômica, política, religiosa, socialmente. E agora, este cenário de devastação promovido por Deus é uma cena triste para o império egípcio e para o seu líder, mas uma cena alegre para Moisés e o povo de Deus que anda atrás dele. Esta é, portanto, uma manifestação do poder de Deus em favor daqueles que Ele ama, você e eu, a sua igreja. Quando João, o apóstolo, na sua primeira carta se referiu ao nosso grandioso libertador, Jesus Cristo, aquele que Moisés prefigurava, só que perfeito, ele disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esta, queridos irmãos, é a razão pela qual Jesus Cristo, o nosso libertador, é alguém que deve ser adorado por você e por mim. Esta é a razão pela qual nós devemos render a Jesus Cristo toda a satisfação que temos por fazer parte de um povo liberto. O fato de que Jesus Cristo, o nosso libertador, manifestou-se para destruir as obras do diabo e do inferno que nos oprimia, fazendo de nós um povo verdadeiramente livre. Para que Deus libertou o seu povo? E a resposta é: para cuidar deles. Deus nos libertou para cuidar de cada um de nós. Se o texto nos leva a compreender que Deus faz isso no nível coletivo, como igreja, nós também precisamos compreender que Deus faz isso no nível individual. Porque as pessoas que saíram do Egito foram exatamente aquelas que Deus quis libertar. O texto sagrado nos diz que o povo de Deus foi embora, e também com eles alguns que não eram de nascimento hebreu. Eu chamo a sua atenção para o verso 39. Diz então o texto aqui, aliás, no verso 38. Subiu também com eles um misto de gente, viu só? Ovelhas, gado e muitíssimos animais. O texto sagrado nos diz que foram embora do Egito não só o povo de Deus, povo hebreu de nascimento,
senão que também outros que, vendo a grande e gloriosa vitória de Deus contra o Império Egito, ou sobre o Império Egípcio, perceberam que eles estavam do lado errado se ficassem ali naquela terra. Então eles olham para este povo vitorioso pela intervenção de Deus e dizem: nós vamos com eles. E vão embora junto com o povo de Deus. Veja que a obra de Deus não é apenas para aqueles que nascem como o povo de Deus, mas é também para aqueles que Deus tem o plano de resgatar e que torna-os parte deste grande povo como cumprimento da sua providência e do seu amor. Quando nós olhamos para nós, brasileiros, sentados nos bancos dessa igreja agora, quando olhamos para a nossa própria existência, encontramos exatamente nós como parte deste povo, que não nascemos judeus, no sangue de Abraão não corre nas nossas veias, não nascemos como um povo hebreu de origem, mas somos parte deste misto de gente que acompanhou o povo de Deus de nascimento, e agora todos fazemos parte de um único povo, o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Somos todos o objeto do amor de Deus, porquanto somos o povo liberto por Deus para formar o seu povo tão amado. Queridos irmãos, a igreja não é coisa pequena, não é coisa simplória. A igreja é simplesmente aquilo que Deus mais ama na face da terra. Por isso nós somos muito felizes quando louvamos a Deus por fazer parte dela e quando valorizamos ser parte dela. E quando nós olhamos para essa realidade, isso deve nos constranger, no sentido de que se Deus fez e Ele fez tudo isso em favor da sua igreja por amor, como eu posso reagir a esta ação de Deus em meu favor sem manifestar amor semelhante? Como eu posso falar mal da igreja ou falar mal dos que estão nela, quando foi por ela que Deus engendrou todos os seus esforços a fim de tirá-la da escravidão e trazê-la para a perfeita e plena liberdade? Como eu posso agir em relação à igreja com as mãos flácidas, desanimado, desencorajado ao serviço, quando Deus todas estas coisas fez a favor de nós e tem feito assim ao longo da história do seu povo até aqui? Nós precisamos refletir com muita seriedade a maneira com a qual temos lidado com aquilo que Deus considerou tão precioso, a ponto de salvar e salvar com requintes de cuidado, de amor, como Ele só é capaz de fazer. Sabe, queridos irmãos, quando eu fui resgatado pelo Senhor, quando eu e minha família fomos reconciliados com Deus, um texto me chamou muita atenção na palavra, o texto que está em Deuteronômio capítulo 6, pertinho do texto que lemos agora há pouco na liturgia do culto. E o texto de Deuteronômio capítulo 6 traz um grande resumo a respeito desta história que estamos aqui falando. E então a instrução de Deus, atente-se bem para isso, é para que o povo, enquanto ouvisse estas coisas sendo ensinadas, me refiro a esta grandiosa libertação, e então quando eles celebrassem a Páscoa, a festa de comemoração pela libertação, então as crianças sempre presentes na cena fariam naturalmente perguntas, porque crianças perguntam coisas o tempo inteiro. E então o texto diz que quando os filhos perguntassem por que aquela festa era celebrada, por que a festa dos pães asmos era celebrada, por que lembrar destas coisas? Então o Senhor diz que, por meio de Moisés, os pais deveriam dizer: porque éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor de lá nos retirou com poderosa mão. E aquilo deveria ser um memorial perpétuo. E então este texto me chamou muita atenção no começo da nossa caminhada com Cristo em família. E eu peguei este texto e imprimi numa folha grande e emoldurei e pendurei na porta de entrada da casa. Se um dia eu tiver o prazer de receber você em minha casa, será a primeira cena com a qual você vai se deparar. Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos retirou com poderosa mão.
Esta, queridos irmãos, deve ser uma lembrança sempre pungente no nosso coração. Todos os dias da nossa vida nós precisamos, seja por qual método for, que você vai escolher para se lembrar disso. Mas algo que deve ser lembrado todos os dias da nossa vida. De que nós não merecemos estar agora livres como somos, mas por amor e por misericórdia de Deus somos beneficiários desta bênção. De que nós teríamos todas as razões para sermos abandonados do Egito, terra que a gente amava, debaixo da mão opressora daquele que nos oprimia e que a gente amava, mas que Deus com a sua graciosa mão veio e poderosamente nos arrancou e abriu os nossos olhos e nos deu vida, nos vivificou e nos fez enxergar que aquilo que nós amávamos era aquilo que nos destruía, que o lugar em que nós estávamos era a nossa sepultura e a gente nem se dava conta disso. Esta é a grandiosa obra de Deus em nosso favor, porque Ele nos libertou para cuidar de nós. E parte do cuidado consiste em nos mostrar onde nós estávamos, onde nós estamos e por que nós estamos aqui. O amor de Deus em favor da sua igreja é grandioso. E a obra da libertação operada por Jesus Cristo, nosso libertador, é algo que jamais deve ser esquecido por nós. Todos os dias em que te faltar forças para levantar e seguir em frente, seja por qual razão for, lembre-se de que nós estivemos debaixo da opressão de Satanás. Lembre-se de que nós um dia fomos propriedades da potestade maligna, de que um dia nós estivemos debaixo da opressão deste império maligno, mas que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras que nos aprisionavam lá, porque Ele é mais valente do que o valente que nos segurava. E então Ele nos arrancou e nos transportou, como disse o apóstolo Paulo, do lugar da servidão e do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus seja louvado por tão grandiosa obra realizada em nosso favor. Portanto, queridos, se você ainda é escravo do pecado, das vontades, dos vícios, da imoralidade, da mentira, do adultério, da pornografia, se você carrega no corpo as marcas da escravidão, por causa que este tempo e que estas coisas produziram, clame agora mesmo ao Deus libertador para que Ele tire você daí. Porque o Deus que libertou o povo no passado é o que liberta no presente e o que está disposto a seguir libertando todos aqueles que clamarem pela sua libertação. Se você não tiver forças para fazer isso, não se preocupe. Não se preocupe porque Ele é forte o suficiente. A força que falta em você sobra nele. Clame, apenas clame, clame agora e diga ao Senhor, o libertador: liberta-me do meu pecado, liberta-me do mundo, liberta-me de Satanás, liberta-me de mim mesmo, em nome de Jesus, o libertador. Amém. E você experimentará o cuidado que só Deus é capaz de produzir na sua vida e a vida nova que só Ele é capaz de dar, onde você será cuidado por Ele. Por obra da providência comerá o pão que vem da mão do Senhor, recheado de liberdade. Mas isso não é tudo. Eu chamo a sua atenção para a segunda resposta que o texto nos traz a respeito do porquê ou para que Deus liberta o seu povo. Olhe comigo para o verso 40. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui o texto nos diz, em relação a esta libertação, que Deus nos libertou com uma finalidade. Além de para cuidar de nós, Ele nos libertou também com outro propósito, muito bem definido. E este segundo propósito é nos ensinar a sua lei. Nós não fomos deixados libertos à mercê da nossa própria sorte. Esta não seria uma libertação plena. Quando no Brasil a Lei Áurea foi assinada,
É dito por meio dos nossos historiadores, a gente chegou ao conhecimento disso, que um caos social se instalou nos dias seguintes. Porque a libertação promovida pelo Estado brasileiro era uma libertação parcial. O escravo, antes oprimido e dono de nada, agora foi liberto, mas não tinha propriedade alguma. Sem propriedade, sem instrução, sem capacidade de fazer, de plantar, de colher, sem sementes, sem perspectiva, sem liberdade. É o fato que muitos voltaram para os seus antigos senhores e pediram para voltar para a condição anterior. Afinal, sem um lugar para dormir, sem comida para comer, como alguém pode chamar isso de liberdade? Sem condições de viver plenamente aquilo que havia sido prometido, voltaram outra vez para a casa da servidão. Esta foi uma libertação parcial, incompleta, incapaz de saciar as necessidades de um homem que quer liberdade. Mas a libertação de Deus é diferente. O texto nos diz que quando Deus libertou o seu povo, Ele deu para o seu povo tudo o que precisava. Em primeiro lugar, cuidou deles, dando-lhes providência. Em segundo lugar, para as coisas essenciais. Em segundo lugar, Deus lhes dá a sua lei. Diz o texto sagrado que o povo saiu do Egito exatamente 430 anos depois de terem chegado lá. E eu não tenho dúvidas de que Moisés registrou esse fato, a data, o tempo em que eles saíram de lá, para lembrar a promessa que Deus havia feito a Abraão, que está registrada em Gênesis 15, verso 11, quando Deus disse para o pai Abraão, um dia, o povo do qual você é o pai, será um povo oprimido, e este povo será liberto 400 anos depois. A libertação aconteceu. Deus está mostrando para o povo que eles, além de confiarem em Deus porque é o seu libertador, também podem confiar em Deus porque Ele cumpre as coisas que Ele promete. É uma relação de confiança que está sendo construída entre Deus e o seu povo por providência do próprio Deus. Deus não quer apenas que a gente seja livre, Ele quer que a gente confie na liberdade que Ele nos trouxe. E então, o cumprimento das promessas é o primeiro meio pelo qual Ele nos leva a confiar nas coisas que Ele fala. E então, quando nós confiamos que Ele faz aquilo que promete, nós podemos então fazer e obedecer aquilo que Ele exige, porque sabemos que a recompensa virá conforme foi prometida. Sempre a obediência resulta em bênção, enquanto que a desobediência resulta em maldição. Esta é uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Deus dá ao seu povo liberdade. Deus dá ao seu povo a sua lei. Um caminho seguro pelo qual o seu povo deve andar. Um caminho seguro, a receita certa para que a vida não seja apenas uma subsistência, mas seja uma vida plena. Jesus, o nosso libertador, não veio para nos dar uma vidinha minúscula, mas veio para nos dar uma vida maiúscula, cheia de perspectivas, cheia de capacidade de produzir enquanto aqui tivermos, cheia de esperança para quando nossos dias aqui se findarem, de que mesmo do outro lado, ainda estaremos junto com Ele. E então a lei de Deus vai sendo dada ao seu povo. Deus chama o seu povo de hostes, e isso deve chamar a nossa atenção. Por que essa linguagem? Todas as hostes, verso 41, do Senhor saíram do Egito. É porque Deus olha para o seu povo como um grande exército. Exército. Um povo que há poucas horas era escravo do maior império do mundo, agora está sendo chamado por Deus de exército. Exército é máquina de guerra. Exército e membro de exército era uma posição altamente honrosa. Fazer parte de um exército ou da política eram duas posições desejadas por toda criança. Todo mundo olhava para um membro do exército ou da política como heróis, como pessoas que eles queriam ser quando fossem grandes também. E agora Deus olha para o seu povo e os trata exatamente como aquilo que nas suas imaginações eles alimentaram. Ser alguém honrado, ser alguém honroso. Deus traz o seu povo de uma perspectiva de desgraça para uma perspectiva de esperança. E fala que o seu povo é para ele um grande
exército. E ele repete essa frase no verso 51. Diz assim: naquele mesmo dia tirou o Senhor, vamos juntos? Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, traduz esta última parte como tirou de lá o seu exército. Deus olha para você e para mim, um povo liberto como o seu exército, como a sua força de trabalho. Deus olha para este povo que ele libertou como sendo os instrumentos, os agentes para promover a continuidade da libertação. Você e eu somos, portanto, os instrumentos na mão de Deus para promover a libertação de quem ainda está debaixo do império das trevas. Não é por acaso que a Escritura diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que porta não avança contra pessoas. Pessoas é que avançam contra portas. Se nós ficarmos parados e de braços cruzados, não haverá libertação. Se nós nos levantarmos para fazer a boa obra, as quais nós fomos criados para fazer, então nós avançaremos contra as portas do inferno, e o nosso Cristo libertador que vai à nossa frente, em cuja força nós confiamos e que age por meio de nós, arrebentará os grilhões que mantêm estas pessoas e elas serão transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você e eu, Igreja de Cristo, cuidados por Deus, libertos pelo Senhor, temos da parte dele a autoridade e a ordem para avançarmos contra os que estão oprimidos pelo império das trevas, proclamando para eles a libertação. Nós não podemos fazer isso na força do nosso braço, nem muito menos fiados na nossa capacidade intelectual. É preciso que a lei do Senhor seja por nós considerada. Nós precisamos confiar nela, para então proclamá-la aos que ainda não confiam. As promessas de Deus sempre se cumpriram, povo de Deus, razão pela qual você nunca precisa ter receio de anunciar as promessas de Deus a quem quer que seja, porque ele continuará cumprindo tudo o que ele prometeu. Veja, o texto nos ensina, portanto, que ensinar-lhes a sua lei é uma parte daquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Os versos 42 e 49 nos mostram que a lei de Deus é a mesma para todos os homens. Veja isto. O texto dos versos 42 até o 49 trazem a palavra estrangeiro duas vezes. No verso 43, última linha, e depois no verso 48, primeira linha. E aqui há uma repetição de uma instrução que já havia sido dada. O começo do capítulo 12 do livro de Êxodo, se você voltar uma página, começa com a instrução para como o povo deveria se comportar ao festejarem a Páscoa. Então a instrução da Páscoa já havia sido dada. O povo deveria, geração após geração, naquele dia que foi determinado, nos moldes como foi ensinado, lembrar-se de que Deus era o seu libertador, de que um cordeiro foi morto, de que o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais das portas das casas era a marca para que a visitação do anjo da morte não se estabelecesse na casa daqueles que confiaram na promessa. E então o povo deveria celebrar isso, a instrução já havia sido dada. A pergunta é por que Moisés repete a instrução aqui? É porque há um elemento novo. Dos versos 42 ao 49, há uma repetição da instrução sobre como celebrar a Páscoa, e o elemento novo que o texto traz, que o anterior do 12 não havia citado, é a presença do estrangeiro. O texto anterior havia dito: todos os que são nascidos dentro da família hebreia, todos os que têm o sangue de Abraão, devem participar da ceia, têm o direito de participar desta Páscoa, e isso será para eles motivo de grande alegria. Mas os que não eram nascidos na família hebreia ficariam talvez olhando
e com vontade de fazer parte daquela grande festa, daquela celebração e da bênção que aquilo significava no fortalecimento espiritual, na identidade que Deus estava dando a este povo que antes não tinha identidade porque era escravo. E quem quiser fazer parte disso, a pergunta é: onde eles ficam na história? E a resposta o texto traz. O Senhor nos diz que o estrangeiro não deveria colocar a mão nos elementos da Páscoa. Mas, se eles desejassem, então eles deveriam, verso 48, seja-lhe circuncidado todo o macho. Vou ler do começo do verso. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então se chegará e a observará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. As palavras estão no imperativo. O verbo é: se quiser participar, tem que circuncidar. E a pergunta é: o que isso significa finalmente? Significa que aquele que não nasceu hebreu, mas que quiser fazer parte do povo de Deus, desde que se submeta à lei do Senhor, poderá tomar parte com o povo que o Senhor libertou. Veja como isso é grandioso. Isto é a verdadeira inclusão. Esta é a verdadeira inclusão. É que aqueles que não nasceram na família crente podem fazer parte da família crente, desde que se submetam à lei do Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é só para a família que já crê nele. Ela é também para a família que já crê, mas ela é também para a família que não crê, mas que percebe a grandeza de crer e de fazer parte desse povo e pode, portanto, achegar-se a esse povo e tomar o seu lugar, desde que se submeta aos termos de Deus. Queridos irmãos, este é o grande e glorioso Deus. O apóstolo Paulo diz que se esforçava, está lá em Timóteo, 1 Timóteo, por pregar esse evangelho. E ele sofria na pele o custo de pregar esta mensagem da qual estamos falando aqui. E ele disse: por causa dos eleitos eu tudo suporto, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e da salvação que só Deus pode dar. E este deve ser para nós um modelo. Nós também precisamos nos esforçar do mesmo modo para levar ao homem que ainda não conhece este Deus e esta libertação, o conhecimento de que se ele se submeter à lei do Senhor, se ele perceber que é alguém que é merecedor do inferno, mas que pode encontrar na graça de Deus tudo o que ele precisa para ser salvo, ele poderá fazer parte deste povo também. E nós devemos recebê-los com o coração aberto. Nós devemos receber aqueles que se submetem às regras de Deus de coração aberto, na consciência ou com a consciência de que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E de que quando alguém chega perto de nós e fala: vou me submeter às leis de Deus, é porque a obra do Espírito na vida dele não vai começar. Ela já começou. Ele já tem dentro de si um espírito vivificado. Ele já está pronto para a obediência porque ele manifesta sinais de obediência. Esta é, portanto, a gloriosa e amorosa obra de Deus em favor daqueles que ele quer libertar. Não tenha medo, anuncie o Evangelho, apresente a lei de Deus como o primeiro passo na anunciação da libertação, porque só saberá o real sabor da liberdade aquele que compreender o real amargor da prisão em que está. A lei de Deus, portanto, é um elemento indispensável neste glorioso processo de redenção, de salvação, de transformação. E eu quero terminar dizendo a você, conforme nós lemos no verso 50, veja só o que mais o Senhor nos ensina sobre a necessidade e a importância de ensinar a lei. Vamos ler todos juntos o verso 50? Diz assim a palavra: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Veja,
O povo liberto de Deus está pronto para obedecer à voz daquele que o libertou. Observe que o povo ouve a lei e está pronto a fazer conforme ela havia sido dada, conforme as instruções de Deus. Eu não tenho dúvidas de que para este povo, muitas destas coisas eram estranhas. Muito da lei de Deus, das ordenanças de celebrar Páscoa, pães asmos, fazer adoração nestes e naqueles termos, era para essas pessoas algo inédito, esquisito para muitos deles. São 430 anos afastados de uma vida plena de adoração e de ensino da palavra de Deus. Mas ainda assim, estes homens que de fato foram libertos, manifestam no seu coração, por causa das dimensões que esta libertação promoveu, a disposição em obedecer tudo o que é dito, apesar de encontrar alguma estranheza naquelas coisas. Amados irmãos, esta é uma característica daqueles que de fato foram libertos por Jesus Cristo. Eles estão dispostos a obedecer à lei de Deus, ainda que algumas coisas lhe pareçam muito estranhas. Você deve, portanto, dedicar esforços a ensinar os seus filhos a obediência à lei de Deus. E ainda que eles achem isso estranho, eles precisam, dia após dia, ser instruídos e esclarecidos, de modo que aquilo que pode, no princípio, parecer estranho, ir se tornando algo familiar. Você deve ensinar esta mensagem aos que recém chegaram ao nosso meio, de tal modo que eles, pela insistência e a dedicação do ensino, compreendam o valor que este ensino tem, de modo que aquilo que lhes parece estranho vá se tornando cada vez algo mais familiar, porque esta é a vontade de Deus. O Senhor nunca espera de nós que nós afrouxemos as cordas da lei, que nós dediquemo-nos menos a ensinar as coisas com fidelidade, ou seja, do modo como foram ditas. O Senhor nunca espera que nós sejamos mais criativos do que fiéis. Ele sempre espera o contrário, que nós sejamos mais fiéis do que criativos. É evidente que a criatividade tem espaço no processo de comunicação da lei, mas é preciso que nós compreendamos que isto não é essencial. O que é essencial é a fidelidade. Cada palavra, cada expressão, cada ato, cada exigência, exatamente conforme nos foi dado. E então você verá, naqueles que se submetem a estes termos, a manifestação da obra do Espírito. E você verá um discípulo aprendendo a amar mais a palavra do seu Senhor do que a sua própria palavra. O salmista nos disse no Salmo número 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele diz ainda que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E logo em seguida ele fala que os testemunhos do Senhor são todos verdadeiros e igualmente justos. A palavra de Deus é triste, é chata, é desagradável para aqueles que com soberba resistem a ela, mas é alimento, é nutritivo, é alegre, é feliz para aqueles que se submetem a elas. Portanto, queridos irmãos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no devido tempo vos exalte, porque esta é a vontade de Deus em relação a nós. E eu termino com as palavras do nosso Senhor Jesus, dizendo, conforme João registrou no capítulo 8, versos 34 a 36, replicou-lhes Jesus, falando a respeito destes acontecimentos, e falando com os doutores da lei. Jesus disse, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, queridos irmãos, a verdadeira libertação que Cristo promove no coração do homem é aquela que leva o homem a compreender que está sendo cuidado pelo Pai que o libertou,
e também a amar a lei daquele que o libertou. As palavras do Senhor, a mesma que o libertou, agora o alimenta, o faz caminhar por uma estrada segura, o instrui sobre o modo correto de viver. E à medida que ele faz isso, o seu coração se inflama e se enche de esperança, porque ele vai ver o cumprimento das promessas de Deus todos os dias da sua vida. E então confiará cada vez mais no Senhor e partirá deste mundo, se o Senhor Jesus não voltar primeiro, com o coração cheio de esperança e não de desespero. Por fim, eu quero lhes dizer, queridos, que nisto consiste a nossa missão como povo liberto, que sejamos o exército de Deus, cuidados por Ele, portadores da lei dEle, para anunciar os seus perfeitos juízos e a sua poderosa salvação aos que ainda são escravos do pecado. Que Deus nos abençoe nesta jornada. Vamos falar com o Pai. Poderoso Deus, diante da Tua palavra, que é infalível, inerrante, e diante de tão grande e amorosa libertação que o Senhor promoveu em cada um de nós, nós Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a todos os dias da nossa vida, confiar no cuidado que só o Senhor é capaz de dar a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sempre gratos pelo pão que comemos, que vem da Tua mão, recheado de liberdade em Cristo Jesus, o nosso libertador. Ajuda-nos também, ó Deus, a tomarmos a Tua palavra, a Tua lei, como a coisa mais preciosa a ser preservada por nós na nossa vida. Ajuda-nos a amá-la, mesmo quando o nosso coração ainda clamar pelo Egito. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos no Teu caminho, mesmo quando os nossos pés insistirem para nos levar pelas antigas estradas. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos e sermos de fato o exército da libertação que o Senhor estabeleceu nessa terra, ainda que o nosso coração deseje o comodismo e a flacidez da inércia. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade como forma de gratidão por tão grande libertação operada pelo Senhor na vida de cada um de nós, a Tua igreja. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.